Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver as questões da página 40. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeira questão diz o seguinte: dê o valor de cada uma das expressões. Raiz quinta de 3 elevado a 5. Letra A, né? A gente vai aplicar a seguinte propriedade: que raiz enésima de A elevado a N é igual a A, né? Ou seja, se a gente tem uma raiz com um índice igual a esse expoente aqui, a gente pode cancelar, né? E vai sobrar apenas o radicando. Então, essas questões aqui, ó, o item A, o item B, o item C, o item D, vai ser todas análogas, certo? Vão ser todas análogas. Então, ó, raiz quinta de 3 elevado a 5, a gente pode cancelar esse radical, esse índice e esse expoente aqui, vai restar só apenas o radicando, né? Ele está aqui. Analogamente, a gente vai fazer o item B, né? Vai restar apenas o 7, vai nos restar apenas o 7. O item C também, né? Vai ficar 2 vezes 5, que é 10. E aqui o item D, a mesma coisa, né? Lembrando que aqui a gente omite nesse 2. Quando não tem o 2 aqui, significa que é raiz quadrada, né? E vai ficar apenas 5 vezes A elevado ao quadrado. Ok? A questão de número 2 diz o seguinte, ó. Decompõe o radicando em fatores primos e, em seguida, use uma das propriedades dos radicais aritméticos para encontrar o valor das expressões. Então, o que é decompor? Né? Decompor é você fazer divisões sucessivas até chegar em 1. Né? Números primos são aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, certo? Então vamos começar aqui o item A, raiz quadrada de 49. Né? A gente vai decompor, né? O primeiro número que divide 49 é o 7. Então 49 dividido por 7, dividido por 7 é 7, e 7 por 7 dá 1. Então 49 é 7 ao quadrado, né? E aplicando a primeira propriedade que vimos, né? Aqui ela, ó. A raiz enésima de A na N vai simplesmente nos restar o radical. A gente vai ficar com 7, né? Então qual é o procedimento aqui? Fatorar, né? Fazer divisões sucessivas por números primos, né? E aí eu vou simplesmente aplicar a propriedade. Aqui, né? Não vou entrar no mérito aqui das divisões, né? Mas é claro que vocês precisam fazer essas divisões e verificarem, né? E conferindo. E você vai chegar aqui, ó, 3 elevado a 6, né? Que é 729. E aí você vai simplificar, né? Pela propriedade. Ok? Aqui, novamente, né? 625. Dividido por 5 dá 125. 125 por 5 dá 5. E 25, né? E 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1, ok? Então 625 é 5 elevado a 4. Beleza? E mais uma vez, né? A gente simplifica o índice, né? Com esse expoente aqui, restando apenas o radicando. A D é o seguinte. Simplifique, né? A raiz décima de 1024. Mais uma vez a gente vai pegar o radicando e dividir, né? Por números primos. Né? Quando a gente fizer essas continhas, né? 1024 por 2 dá 512. 512 por 2 dá 256. 256 por 2, 128. 128 por 2, 64. 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. E 2 por 2, 1. Ou seja, 1024 é 2 elevado a 10. Né? Mais uma vez a gente aplica, né, a ideia da propriedade. E vamos ter que a raiz décima de 1024 é 2. Item raiz quarta de 81. Mais uma vez, né, vamos decompor. Né, e 81, né, dividido por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Ou seja, 81 é 3 elevado a 4. Né? Então vamos ficar com raiz quarta de 3 elevado a 4, né, que a gente pode cancelar, restando apenas o radicando. 343 a gente vai dividir novamente, né, por o primeiro número que divide 343 é o 7, né? 49 por 7 dá 7, 7 por 7 dá 1, ou seja, 343 é 7 ao cubo. Mais uma vez, aplicando a propriedade, nos resta apenas 7. Terceira questão. A terceira questão vai nos dizer o seguinte, ó. Determine o valor do número x em cada uma das igualdades. O que a gente precisa fazer aqui? Dividir, né, o índice e esse expoente aqui, de tal maneira que a gente fique com um 2 elevado a 4. Ora, mas aqui é só dividir por 2, né, em ambos os lados. Ou seja, o índice e esse expoente. Então vamos lá. Ó.
14 dividido por 2 vai dar 7, né? E 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, olha só, comparando aqui essas duas, né? O x tem que ser igual a 7, né? Beleza? O item B diz o seguinte, né? Qual o valor de x aqui? Mais uma vez, eu preciso que esse índice aqui seja 3, né? Eu vou dividir aqui todo mundo por 5. Né? Ok, 15 dividido por 5 dá 3, né? E 5 dividido por 5 dá 1. Né? Ok, só comparando aqui, ó, o x tem que ser 1, né? Item C, mais uma vez, né? Vamos dividir de tal forma que esse índice aqui fique 2, né? Ora, é só dividir ambos os lados por 4. A gente vai ficar com 2 aqui e 5 elevado a 1 aqui. E isso aqui tem que ser igual a isso, né? Ora, então o x tem que ser 1, né? Ok? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou só desmembrando esse lado, né? E comparando, né, com esse outro lado, ok? Aqui, novamente, vamos desmembrar esse lado. Eu quero que o índice aqui seja 5, né? Então, vou dividir por 2. Então, dividindo por 2 fica 5. E aqui, ó, vai ficar x sobre 2, né? Tá aqui. Eu vou comparar com esse outro lado. Para essa igualdade valer, né? Essa igualdade ser satisfeita, eu tenho que x sobre 2 deve ser igual a 1, né? X sobre 2 igual a 1. Simplifica dizer que x é igual a 2, né? Tá dividindo aqui, passo a multiplicar. Quarta e última questão da minha parte, né? O Ronald vai continuar. Diz o seguinte, ó, dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número, diferente de zero, simplifique os radicais. Bem simples, né? A pergunta a se fazer, né? Qual número divide o índice e o expoente do radicando? Né? Então aqui, ó, letra A. Raiz de índice 15 de 2 elevado a 5. Vamos dividir todo mundo aqui por 5, né? A pergunta a se fazer é qual número divide 15 e 5 ao mesmo tempo? É o 5, né? Quando a gente fizer essa simplificação, vamos ficar com raiz, né? 15 dividido por 5 dá 3, e 5 dividido por 5 dá 1, né? Então a gente vai ficar com raiz cúbica de 2. Aqui, a pergunta a se fazer novamente é qual número divide 7 e 14 ao mesmo tempo? 7, né? 14 dividido por 7 dá 2, né? E 7 dividido por 7 dá 1. Então, raiz de índice 14 de 3 elevado a 7, né? É a mesma coisa que raiz quadrada de 3. Item C, diz raiz de índice 16 e o radicando 10 elevado a 4. Vamos dividir aqui, né, por 4. 16 dividido por 4 vai dar 4, e 4 dividido por 4 vai dar 1. Está simplificado, ok? O D, raiz de índice 10 de 5 elevado a 8. Vamos dividir aqui por 2, né? Por 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5, e 8 dividido por 2 dá 4. Essa é a simplificação. Né? Obrigado pela atenção, e agora o Ronald dará continuidade. Bem, pessoal, meu nome é Ronald. A gente vai dar continuidade à resolução do exercício da página 40 do livro sobre radicais. A quinta questão: decomponha o radicando em fatores primos e em seguida simplifique cada um dos radicais. Então a gente vai simplificar o radicando, né? E depois vamos simplificar. Letra A, raiz décima de 32. Primeiramente a gente vai fatorar o 32. Então a gente vai começar por 2, como é par, então 32 dividido por 2 dá 16, 16 dividido por 2 dá 8, 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2, e 2 dividido por 2 é 1, aqui a gente para. Então 32 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à quinta potência. Então, aqui no lugar do 32, a gente vai colocar 2 elevado à quinta potência. Então, vai ficar a raiz décima de 2 elevado a 5. Então, aqui a gente vai ter que procurar um número que divida o índice 10 e a potência aqui ao mesmo tempo, certo? Vamos procurar o mesmo número que divide os dois. Então, esse número é o 5. Então, eu vou dividir o índice por 5 e o expoente também por 5. Então, a gente vai ficar com, dividindo 10 por 5 é 2. Aí a gente não coloca o índice 2. E 5 dividido por 5 é 1. Então vai ficar 2, apenas o 2. Então aqui é a resposta, a raiz de 2, a raiz quadrada de 2. A letra B é a raiz nona de 27. Vamos fatorar o 27. A gente vai começar por 3, pois 27 não é par. Então dividindo 27 por 3 dá 9.
Aí, continuando dividindo por 3. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Então, 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 elevado a 3. Então, a gente vai ficar com a raiz nona de 3 elevado a 3. A gente vai procurar um número que divida o índice 9 e o expoente 3 ao mesmo tempo. Então, esse número é o 3. Vamos dividir ambos por 3. Então, 9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1, ficando apenas o 3. Então, a resposta, raiz cúbica de 3. A letra C é a raiz de 16 de 81. Vamos fatorar o 81. Vamos começar dividindo por 3, certo? Como não é par, então 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então 81 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 elevado à quarta potência. Então vai ficar raiz de 16 de 3 elevado a 4. Então, vamos simplificar aqui por 4. Então, a gente vai dividir o índice e o expoente por 4. Então, quando a gente divide 16 por 4, vai dar 4. E 4 por 4 dá 1. Então, ficando apenas o 3. Então, vai ficar a raiz quarta de 3, a resposta. A letra D é raiz sexta de 16. Vamos fatorar o 16. Começando por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Então, 16 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 4. Então, a gente vai ficar com raiz sexta de 2 elevado a 4. Qual é o número que divide 6 e 4 ao mesmo tempo? 2. Então, a gente vai dividir por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, a gente fica com raiz cúbica de 2 elevado a 2. A letra E, raiz oitava de 64. Vamos fatorar o 64. Então, 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Então, 64 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à sexta potência. Então, a gente vai ficar com a raiz oitava de 2 elevado à sexta potência. Qual é o número que divide 8 e 6 ao mesmo tempo? Lembrando da propriedade, certo? Lá do livro, aí a gente vai dividir por 2 aqui. Então, vai ficar 8 dividido por 2, 4. E 6 dividido por 2, 3. Então, a gente vai ficar com a raiz quarta de 2 elevado a 3. A letra F é a raiz 12 de 1024. Vamos fatorar o 1024. Começando por 2. Dividindo 1024 por 2 dá 512. Dividindo 512 por 2 dá 256. Por 2 vai dar 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2 e por 2, 1. Pronto, aqui a gente para. Então, 1024 é a mesma coisa que 2 vezes 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 2. Ou seja, é o 2 multiplicado por ele 10 vezes. Então, é 2 elevado à décima potência. Então, a gente vai ficar com a raiz 12 de 2 elevado a 10. Então, qual é o número que divide 12 e 10 ao mesmo tempo? 2. Então, vamos dividir tudo por 2. Então, a gente vai ficar 12 dividido por 2, 6. E 10 dividido por 2, 5. Então, a gente vai ficar com a raiz sexta de 2 elevado a 5. A sexta questão, determine o número real x das igualdades. A gente tem aqui um radical duplo, né? A gente vai aplicar a propriedade também, que quando a gente tem um radical duplo, a gente vai para transformar em um só radical, a gente vai multiplicar os índices. Então, a gente vai começar pela letra A aqui, ó, vai multiplicar o 6 e o x.
Então vai ficar 6x no índice, repete o 10, igual a raiz de 24 de 10. Aqui, pessoal, ó, como o radicando aqui é igual, ó, 10, a gente vai igualar os índices, ó, que é 6x e 24, para calcular x. Então, 6x é igual a 24. O 6 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 24 dividido por 6. Logo, o x vai ser 4. A letra B, ó, é a raiz quinta, raiz de x de 3 igual a raiz 15 de 3. Primeiramente, vamos transformar aqui em um só radical. Vamos multiplicar os índices. Então, vai ficar a raiz de 5x. Vou multiplicar o 5 pelo x. Repete o 3 igual a raiz 15 de 3. Ó, como o radicando aqui é igual a 3, a gente vai igualar os índices. 5x igual a 15. O 5 que está multiplicando o x vai passar dividindo. X vai ser 15 dividido por 5. X vai dar 3. 15 dividido por 5 é 3. Questão 7. Escreva como um produto de radicais. Então aqui a gente vai aplicar também uma daquelas propriedades do livro. Quando a gente tem um produto dentro do radical aqui, a gente pode dividir em um produto de radicais. Por exemplo, a raiz quadrada, ó, de 5 vezes 7. Isso daqui é igual a raiz quadrada de 5 que multiplica a raiz quadrada de 7. A letra B é a raiz cúbica de A que multiplica x. Então, isso daqui é igual a raiz cúbica de A que multiplica a raiz cúbica de x. Letra C. A gente tem aqui a raiz sétima de 3 elevado ao quadrado vezes 11. Então, isso daqui é igual a raiz sétima de 3 ao quadrado vezes a raiz sétima de 11. A letra D é a raiz sexta de x que multiplica y. Então, aqui a gente vai ficar com a raiz sexta de x vezes a raiz sexta de y. Letra E é a raiz quadrada de 2 que multiplica A que multiplica B. A gente tem um produto aqui de 3 elementos, então a gente vai dividir um produto de 3 radicais. Então, vai ficar igual a raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz quadrada de A que multiplica a raiz quadrada de B. Aqui a gente tem a raiz cúbica de x elevado a 2y. Então, aqui a gente vai ficar com a raiz cúbica de x. 2y é a mesma coisa que y mais y, certo? Aí vamos fazer uma manipulação aqui. Então, vai ficar a raiz cúbica, ó, x elevado a y mais y é a mesma coisa que x elevado a y vezes x elevado a y, certo? Ó, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, ó, a gente obteve aqui um produto dentro do radical, tá vendo? Então, a gente vai separar agora. Então, a resposta vai ser a raiz cúbica de x elevado a y vezes a raiz cúbica de x elevado a y. A oitava e última questão é assim: decomponha um radicando em fatores primos e escreva cada expressão na forma de um produto de radicais. Então, primeiramente, a gente vai fatorar o radicando, depois a gente vai dividir em um produto de radicais. Letra A, raiz quadrada de 10. Vamos fatorar o 10. O 10 a gente vai fatorar dividindo por 2 dá 5 e dividido 5 por 5 dá 1. Então, 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2 vezes 5. Então, a gente vai ficar com a raiz quadrada de 2 vezes 5. E agora a gente vai dividir um produto de radicais. Isso aqui é igual a raiz de 2 que multiplica a raiz de 5. Letra B, raiz sexta de 21. Vamos fatorar o 21. Fatorando o 21, começa por 3, dá 7. 7 dividido por 7 é 1. Então, 21 é 3 vezes 7. Então, a gente vai ficar com a raiz sexta de 3 vezes 7. Vamos separar agora aqui em produto de radicais. Vai ficar a raiz sexta de 3 vezes a raiz sexta de 7. A letra C, raiz nona de 35. Vamos fatorar o 35. A gente pode começar dividindo aqui por 5. 35 por 5 dá 7. E 7 dividido por 7 é 1. Pronto. 35
é a mesma coisa que 5 vezes 7. Então, a gente vai ficar com a raiz nona de 5 vezes 7. Aí, a gente dividindo agora, vai ficar com a raiz nona de 5, que multiplica a raiz nona de 7. A letra D é a raiz sétima de 30. Vamos fatorar o 30. Fatorando 30 por 2 dá 15. 15 por 3 é 5. E 5 por 5 é 1. Então, 30 é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, a gente vai ficar com a raiz sétima de 2 vezes 3 vezes 5. Aqui a gente tem um produto de 3 elementos. Então, a gente vai dividir em 3 radicais. Um produto de 3 radicais. Então, vai ficar a raiz sétima de 2, que multiplica a raiz sétima de 3, que multiplica a raiz sétima de 5. A letra E, a raiz décima de 15. Então, vamos fatorar o 15. Dividindo 15 por 3 dá 5, e o 5 dividido por 5 é 1. Então, 15 é 3 vezes 5. Então, a gente vai ficar com a raiz décima de 3 vezes 5, que é igual a raiz décima de 3, que multiplica a raiz décima de 5. A letra F é a raiz cúbica de 154. Vamos fatorar o 154. Dividindo por 2, a gente obtém 77. 77 dividido por 7 dá 11. E 11 só pode ser dividido por 11, que dá 1. Então, 154 é 2 vezes 7 vezes 11. Então, a gente vai ficar com a raiz cúbica de 2 vezes 7 vezes 11. Então, aqui a gente vai separar em 3 radicais. Então, vai ficar a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 11. Bem, pessoal, a gente finaliza aqui, certo? A resolução do exercício. E obrigado a todos.